Seguinte, no vídeo de hoje, se você não estiver preparada, não embarque nesse avião. Eu não vou mentir pra vocês que são tempos de trevas e solidão. Tá sendo um momento muito desafiador pra mim. E eu estou falando isso porque eu detesto ser uma pessoa falsa, que aparenta algo que não é. E eu queria deixar muito claro que eu não estou vivendo um momento bom. Eu não estou passando por um momento fácil. Eu não estou lidando com toda essa situação de forma fácil. Eu queria deixar isso muito claro, porque eu não quero que pareça que eu esteja navegando sobre essa situação da forma mais calma e plena possível. Eu estou devastada, mas a gente fica devastada se recolhendo no nosso cantinho, chorando as nossas pitangas e aparecendo só quando a gente estiver bem. Espero que esteja ok pra todo mundo, que a gente não vai ficar se humilhando, né? Publicamente, pelo menos. Mas na nossa casa, diante do nosso teto, a gente vai ficar murcha, a gente vai ficar triste, a gente vai chorar no banho, a gente vai chorar no chão, onde tiver espaço a gente vai estar chorando e tá tudo bem. Mas, tirando isso, hoje eu fiz terapia e embora eu tenha chorado muito, olha que plenitude, gente, eu não tô inchada, eu chorei muito hoje. Inclusive, eu até tava meio assim de gravar e falar coisas, porque eu não estava realmente me sentindo bem, mas eu tive hoje um choro potencializador? Potente? Não sei. Eu tive um choro que foi um choro quase que de alívio, assim, onde eu coloquei algumas coisas na minha cabeça, encaixaram assim, e aí eu já queria falar com vocês sobre isso, e esse é o momento. Eu queria entender quando que foi que a gente começou a naturalizar de que meninas fortes, meninas boas, meninas tudo de bom, tem que ficar solteiras. Tem que ser mais ou menos assim, fadadas à solidão, porque elas são tão boas que ninguém vai ser bom bastante pra elas, que elas são confortáveis em serem sozinhas e autossuficientes, e é isso. Se você é uma menina muito boa, você vai estar sozinha. Só que isso implica que não tô falando que essas pessoas sozinhas não são muito boas, elas são fantásticas, parabéns pra ela, tudo de bom. Mas isso implica que meninas que estejam em uma relação não são tão boas assim. E aí, a gente fica se questionando por que a gente tá entrando em relacionamentos fracassados e por que a gente se coloca em dinâmicas que não são saudáveis quando a gente tá naturalizando que estar numa dinâmica é ruim pra gente, que bom mesmo é a gente ser sozinha, plena e autossuficiente. Gente, eu não sei vocês, mas eu não quero lidar a minha vida assim. Eu não quero lidar que o amor não vai ser bom pra mim e que eu vou ser a pessoa que vai me bastar em todos os sentidos. Porque eu não vou. Eu não sei você. Você pode, eu me basto, eu quero ser sozinha e você feliz assim. Eu não vou. E digo mais, não só que não vou no sentido de que se eu for ficar sozinha, eu vou ser infeliz. Não é nesse sentido, mas é no sentido de reconhecer que o amor é pra mim. Porque eu sinto que a gente tá colocando um discurso que a gente entende que o amor não é pra gente. E cara, o amor é pra gente sim, o amor é para todas nós. E outra, e digo mais, a gente tá colocando como se achar o amor fosse algo muito raro e muito difícil. E cara, eu vou lutar para acreditar que achar o amor vai ser muito fácil pra mim, que vai ser a coisa mais simples. E eu vou acreditar nisso com todas as minhas forças. Eu vou ter uma fé inabalável do amor, porque o amor foi feito pra mim. O amor foi feito pra você. E enquanto a gente não naturalizar que o amor vai ser fácil pra gente, a gente vai se colocar em dinâmicas desastrosas, porque, gente, não se colocar em estado vulnerável para encontrar o amor não é cura. Esse estado de ficar indo contra relacionamento e esses discursos que a gente vê na internet, isso só esconde um medo enorme da rejeição. Assim como a gente que se coloca em dinâmicas difíceis porque a gente tem medo de ser abandonado, o outro lado da moeda nada mais, nada menos que é que um grande medo de ser rejeitado. Que um grande medo de dividir as coisas, de se colocar em conflito, em se relacionar. É isso, gente. Se relacionar é dividir, é rachar, é essa coisa que não é fácil, que é difícil, mas que vale tanto a pena. E se a gente se coloca numa história onde isso não vale a pena, que se relacionar é ruim, que a gente só vai ser a nossa melhor quando a gente estiver sozinha, gente, não é esse discurso que eu tô comprando.
Então, Amanda, você tá me dizendo que eu preciso de um relacionamento para ser feliz? Não, pelo muito ao contrário. Mas o que eu estou dizendo é que a gente pode querer o amor, que a gente não precise de outra pessoa para nos fazer feliz, mas que a gente queira como algo tipo um plus, como algo bom, como algo que a gente merece e que a gente vá conseguir. E eu vou fazer uma analogia muito diferente, eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente na corrida. Eu passei o ano de 2025 querendo correr 5 quilômetros abaixo de 30. Para quem corre sabe que isso é uma grande coisa, assim, é meio que um marco de corredor você correr 5 quilômetros abaixo de 30. E, gente, hoje em dia todo mundo corre 5 quilômetros, mas não é tão fácil assim, tá? Eu digo como pessoa que conseguiu correr esses 5 quilômetros, não é fácil. E as pessoas lidam como se fosse uma coisa super todo mundo faz. Não, não faz. E eu passei o ano inteiro do ano passado tentando vencer isso pra mim, porque pra mim era uma grande dificuldade. E sabe o que estava acontecendo? Eu perdi todo o prazer nisso e digo mais, era muito difícil. A cada vez que eu tava tentando superar o meu tempo, ficava cada vez mais difícil, parecia cada vez mais impossível. Eu tentava fazer 2 quilômetros e eu não conseguia, porque era um esforço muito, muito, muito grande pra mim. Até que chegou um dado momento, tipo, eu tentei até o final do ano e eu não tava conseguindo, teve uma época nem 1 quilômetro direto, eu tava passando muito mal da bronquite. E aí, pro final do ano foi melhorando, melhorando, só que eu percebi que eu tava me esforçando, assim, o meu coração, ele tava ficando, tava doído, assim, doído fisicamente pra mim, mentalmente tava tudo horrível. E aí eu peguei, soltei e falei, cara, isso vai ser pra mim. Isso vai ser pra mim um dia. Pode ser daqui 10 anos eu vou correr 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. E eu não preciso me forçar a isso acontecer agora. Eu vou voltar a correr por prazer, vou voltar a correr de uma forma mais louca, mais solta, mais inconstante, mais isso, mais aquilo. E foda-se. Voltei a correr desse jeito. Fui recuperando o prazer em correr, porque estava me divertindo no processo. Fui voltando a entender que eu conseguia e que podia ser fácil. E, semana retrasada, chamei um amigo e falei, cara, eu queria muito tentar fazer 5 quilômetros direto, você me ajuda? Ele falou que me ajudava e a gente fez. E esse não é o mais importante. O mais importante foi semana passada, que eu tava com uma amiga, a gente foi meio que correr juntas, meio que fofocar. O foco era fofocar. E a gente eu não tava exatamente esperando um grande resultado dessa corrida, era mais pra gente conversar. E quando a gente viu, eu tinha feito o meu segundo melhor tempo na corrida. E não foi difícil, foi fácil. Sabe por que foi tão fácil? Porque agora o meu cérebro sabe que eu consigo. E eu quero que a gente, eu também, quando eu falo pra vocês, eu tô falando comigo, saibam disso. Eu tô sempre falando comigo porque são coisas que eu preciso entender. Mais do que vocês entenderem, mais do que vocês me ouvirem, eu preciso me ouvir. Eu preciso acreditar que uma coisa é fácil pra mim, pra que ela seja fácil pra mim, pra eu consiga atingir essa coisa. E preciso entender que o amor é fácil pra mim, pra eu não ficar me cobrando, performando, com medo, pra eu não ficar com tanto medo de não conseguir ele, que assim não consegui. Igual eu não tava achando que eu ia conseguir correr. Eu não posso ter esse ideal na minha cabeça, porque se eu tiver, aí realmente o amor vai ficar muito distante e muito difícil pra mim. E eu quero que o amor seja uma verdade fácil na minha vida, que seja fácil amar as pessoas, ser amada, principalmente me amar. Vamos começar por aí, com certeza vamos começar por aí. Mas que eu amar o outro também seja fácil e acessível pra mim. E eu fico realmente muito chateado que a gente esteja num momento onde a gente fica se convencendo que a gente não precisa do amor, que a evolução é individual. Gente, a evolução não é individual, a gente não vai conseguir crescer sozinho, a gente precisa crescer em galera. A gente tá todo mundo ficando individualista, egoísta, mesquinho, porque narcisista, principalmente, porque a gente só fica olhando pro nosso próprio umbigo e a gente acha que a resposta tá toda aqui. A resposta não tá aqui, não. A gente tem nossa autorresponsabilidade, a gente tem os paranauê que a gente vai ter que fazer pela gente, pelo outro. Pelo outro, você vai ter que fazer pelo outro, cara. E faz parte. E que delícia fazer pelo outro, sabe? Ai, meus amores. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Meio brava, meio irritada. Mas aqui eu tô muito exausta dessa condição de entender que pra mulher ser feliz, ela vai ter que ser completamente autossuficiente, ela não pode desejar encontrar outra pessoa.
Eu acho que a gente tem que legitimizar os nossos desejos. E hoje na terapia, de formas completamente atravessadas a isso que eu tô falando aqui agora, eu cheguei a essa conclusão, que eu tenho que validar as coisas que eu quero. Eu não preciso de outra pessoa na minha vida, mas tudo bem que eu queira. E a gente fazer as pazes com esse desejo legitima ele e faz as pazes com ele, porque enquanto a gente ficar com negação com isso, a gente se coloca num lugar terrível, horroroso e injusto com a gente mesmo. Nossa, eu não quero encontrar um amor, serei firme e forte sozinha. Eu não quero isso pra mim. Se você quer, tá beleza. Eu acho que você tem muito medo de rejeição, mas tá tudo bem. Agora, a gente coloca esse lugar como resposta, sabe? Esses quotes que a gente tá vendo, assim, nesse posicionamento de homem isso, homem aquilo, e relações, não sei o quê. São pessoas com medo de se relacionar. Eu não quero ter medo de me relacionar. Eu não quero acreditar que relações são um castigo, que são um pesar, que são o que vão me tirar de mim. Eu quero saber me relacionar. Eu quero isso, eu quero que eu saiba me relacionar, eu quero saber me priorizar, me entender, me respeitar, me amar, mas ainda assim, dentro de uma dinâmica 2, eu não vou ser forte e suficiente sozinha. Não é isso que eu acredito como felicidade e eu vou parar de me convencer. O contrário, eu acredito que a felicidade é para ser partilhada. Eu acredito que eu sou muito feliz acompanhada. Eu acredito que essa felicidade percorre outras áreas da minha vida e que eu não preciso de alguém para ser inteira e plena. Mas eu sou tão feliz dentro de relações e eu sou tão boa em me relacionar com as pessoas, eu cresço tanto, eu sou uma pessoa que eu gosto de me relacionar. E se você não gosta, problema seu, mas eu vou continuar gostando e vou continuar acreditando que isso vai ser um lugar fácil para mim. E a gente fala muito sobre esse mindset de acreditar em, sei lá, prosperidade, no nosso potencial. E por que a gente não pode acreditar que o amor é fácil? Será que essa não é a resposta pra gente conseguir o amor, justamente? A gente acreditar que ele é pra nós, que ele pode ser nosso? Eu não sei, gente. Venho aqui como uma defensora do amor e pra acreditar que ele vai chegar pra todas nós a partir do momento que a gente estiver em paz com nós mesmos e nos amando mais, lorota, lorota, lorota. Boas pra nós e lararararará. Tudo bem, a gente vai ser incrível pra nós, mas a gente vai estar aberta pra conhecer pessoas tudinho de bom, porque se a gente é tudinho de bom, vai ter gente tudinho de bom. Vamos parar de, sabe, ficar achando que o mundo não tem ninguém legal. O mundo tem várias pessoas legais e enquanto a gente ficar com essa crença de que não tem nada de bom por aí, não tem nada de bom pra mim, a gente vai ficando biruta. E é por isso que a gente vai ficando com tanto medo, que a gente fica tanto assim, não tem, que a gente não consegue agir como algo de boa, que tem, que tá aí pra nós, sendo ofertado, oferecido, acessível, que a gente pode ir pegar quando a gente quiser e que a gente não... Como a gente pode pegar quando a gente quiser, a gente não precisa se desesperar. A gente não precisa segurar, a gente pode soltar. A gente pode, isso é meu. Eu vou carregar assim, porque isso é meu. Eu não vou carregar assim. Eu vou carregar... Sabe quando você tenta pegar água, que você tem que pegar assim? Não assim? Porque se você tentar pegar água assim, você não vai pegar nada. Que o amor a gente pegue assim, porque a gente não tem medo dele ir embora. A gente carregue ele igual um bebezinho, igual um bezerrinho no Rio Grande do Sul. E que o amor seja pra nós, todas. E é isso, gente. Mensagem de amor. Tamo comigo ou não tamo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido. Gente, Deus abençoa, porque eu tô chorando igual uma cadela e eu não tô inchada. Deus me ama.